Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe. Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo algumas dicas para vocês terem mais produtividade na hora que vocês estão fazendo suas pesquisas remuneradas. Se você quer ter mais produtividade na hora de você estar fazendo suas pesquisas, então preste atenção nas dicas e bora lá. A primeira dica que eu tenho para você: tenha conhecimento das melhores ofertas dentro do site, ou seja, não fique perdendo tempo clicando e respondendo ofertas que não são boas ou que você não tem conhecimento, porque muitas das vezes você vai ficar lá perdendo tempo respondendo e no final você não vai conseguir ganhar nada ou aquela oferta nem vai pagar. Então, o que eu aconselho é você sempre ter o conhecimento das melhores ofertas que aqueles sites têm e vá já direto nelas e vá procurar concluindo as melhores ofertas para você já economizar seu tempo e otimizar mais os seus ganhos, entende? E se você quer saber das melhores ofertas, aqui no canal, cada vídeo dos sites que eu tenho que são os melhores ali, tem as melhores ofertas que eu vou no site, mostro para vocês onde vai, quais são e tudo mais. A segunda dica é o seguinte: abra todas as melhores ofertas de uma vez e vá respondendo as principais perguntas de classificação. Ou seja, você vai lá, vai nas melhores ofertas, ok? Foi nas melhores ofertas, você vai abrir todas aquelas melhores ofertas, por exemplo assim, ó, que nem eu vou mostrar aqui. Vamos supor, você vai vir aqui, vou colocar aqui o Survey Rewards, vamos supor. E tu vem aqui e vai clicar, vai lá, tu vai estar as ofertas, né? Aqui na Survey Rewards é um exemplo que não funciona porque aqui é uma pesquisa por vez, mas eu tô falando em sites relacionados como a SuperPay, o Furnish, o Rewardways, que tem diversas ofertas. Você vai nas melhores e vai ir clicando assim, abrir uma nova guia, entendeu? Aí você vai abrindo as melhores ofertas e já vai respondendo as primeiras perguntas de classificação. Tem oferta que já você vai abrir, já não vai dar erro, não vai ter pesquisa, isso já vai fechando. E vá respondendo já as perguntas de classificação, porque aí as que você se qualificar, você deixa e vai respondendo para ter seus ganhos, e as que você não se qualificar, você já fecha. Então isso te poupa tempo de você ficar indo uma por uma, clicando e vendo, clicando e vendo, clicando e vendo. Assim você já vê tudo uma vez e já te economiza mais tempo e te otimiza os teus ganhos. Então essa é mais uma dica, para vocês aumentar, a sua produtividade em questão de gestão do tempo. Bom, a terceira dica: dentro dos inquéritos, com o passar do tempo, você irá decorando algumas perguntas, então responda elas rapidamente sem ficar perdendo muito tempo. Porém, se não tiver certeza, leia para não cair em nenhuma pergunta de atenção. Geralmente as perguntas que têm bastantes escolhas, eles colocam alguma pergunta de atenção. Pergunta de atenção é tipo, por exemplo, às vezes você está lá numa oferta respondendo e a oferta tem diversas opções. Aí você tem aquela opção assim que fica, concordo, discordo, discordo brevemente, concordo brevemente. Aí tipo, vamos supor, aí você está lá respondendo, né, aqui na tela, vamos supor que tem as coisas de Discord. Aí numa dessas aqui vai estar escrito assim: nessa questão selecione discordo brevemente, por exemplo. Se você não colocar discordo brevemente, você vai ser excluído da pesquisa. Então sempre nessas partes geralmente a gente está sempre respondendo já rápido, porque você já está no inquérito, você não precisa ficar lendo muito. Mas eu sempre aconselho ler os enunciados para você cuidar para não cair nessas perguntas. Não, às vezes você está terminando já o inquérito e você cai numa pergunta de atenção dessa, dependendo do site, você é excluído automaticamente da pesquisa. Então, tenha atenção nisso já na sua produtividade, para você não ficar perdendo tempo. Quarta dica: administre bem o seu tempo. Não passe horas e horas respondendo pesquisas. Siga as dicas acima e dedique no máximo 1 a 2 horas, pois os retornos serão apenas uma renda extra. Então não vale a pena ficar muito tempo fazendo isso. Não, é a realidade, né, pessoal? Você vai responder suas pesquisas. Eu não aconselho que você fique a tarde inteira ou 5, 4 horas respondendo pesquisas. A não ser que, tenha muitas ofertas boas, você responde e você veja que tem mais ofertas para você responder. Mas se você respondeu e já não tá achando mais, já deu, ganhou seu dinheiro extra, mas já para, porque não vale a pena você ficar perdendo tempo, porque é só uma renda extra. Quinta dica: se você estiver com dificuldade, marque e tire print de todas as suas respostas corretas de pesquisas bem-sucedidas, para quando você estiver respondendo você souber qual alternativa ir colocando apenas para fins classificatórios, pois depois que você já se classificou, você pode ir respondendo normal. Por exemplo, assim, com o tempo vocês vão perceber que tipo, as perguntas são sempre semelhantes às de qualificação, só que cada pesquisa vai ter um público-alvo. Mas se você já ir pegando o jeito, você já vai entendendo. Tem pesquisas que você já vai entender e vai sacar na hora qual público-alvo é aquela pesquisa. Então você já vai responder formando um perfil daquele público, entende? Então, se você não tem
ainda é muita experiência, vai printando as respostas que você se qualificar, porque daí você já vai tendo aí você já vai tendo um parâmetro, depois de um tempo já vai se tornar fácil, você vai ver a pesquisa, os primeiros inquéritos, e já vai entender para que é aquela pesquisa. E mesmo assim não é sempre que você vai ser qualificado, tá, pessoal? É normal você ser desqualificado, mas a sua porcentagem de aprovação aumenta muito. A sexta dica: após você passar pelo processo de qualificação, você não precisa ficar tendo muito cuidado para responder suas pesquisas, pois você já se qualificou. Apenas leia sempre os enunciados, né, como eu já falei, para não cair em nenhuma pergunta de atenção, pois se você cair, né, você poderá ser desqualificado dentro do inquérito. Bom, pessoal, essas são as dicas que eu tenho para vocês aumentar a sua produtividade em relação a pesquisas remuneradas. E é isso, eu utilizo para mim ter meus ganhos. Em relação a uma renda extra com pesquisas remuneradas, eu aconselho isso, pois aqui você vai estar dedicando 1, 2 horinhas no seu dia, bem produtiva, sempre vai nas melhores ofertas, abre todas as ofertas, vem aqui na Survey Rewards, vai respondendo e vai tendo já as respostas na sua mente para você ir se qualificando. E assim você vai indo e tendo seus ganhos, tanto aqui na Life Point Spend também, em todos os sites que eu já passei aqui para vocês. E que nem eu falei, é uma renda extra. Você não vai ficar rico, mas pô, é da hora você ter 200, 300 reais assim por mês. E tipo, pode ser chato às vezes você que tá começando, mas por exemplo, que nem ontem mesmo, eu vim aqui na Survey Rewards, né? Tinha uma pesquisa de 2 dólares e 40 centos. Eu respondi a pesquisa era de 5 minutos. Eu respondi a pesquisa, era sobre chocolate, né? Daí eu já fui sacando as primeiras perguntas, né? Que era sobre produtos, eu já fui sempre escolhendo e montando um perfil. Fui lá, eu ganhei 2 dólares e 40 centos em menos de 5 minutos. Deu uns, no máximo deu 5 minutos. Então, se você for, né, analisar convertendo, é 10 reais em 5 minutos, né? Tipo, se fosse todo dia assim, né, pô, era louco de bom, né? Você poderia ficar só fazendo isso, mas, como eu falei, é ofertas e é renda extra. O que você puder aproveitar e ganhar nessa 1 horinha, 2 horinhas que você tira do seu dia, você aproveita e ganha, mas não é sempre que você vai ter. Então, você tem que aproveitar as oportunidades, as ofertas, mas ver sempre como uma renda extra, nada que você vai viver fazendo isso, entende? Bom, esse é o vídeo, pessoal. Espero que as dicas aí sejam de grande valor para vocês estarem ganhando seus ganhos extras aqui nas pesquisas remuneradas. Se você tem mais dúvidas ou quer saber mais, acessa aí o canal, tem vários vídeos aí, tem vídeos sobre como você deve montar o seu perfil para qualificar nessas pesquisas que eu falei, tem os top 5 sites que eu utilizo para ter meus ganhos, que nem aqui, ó, você pode ver, ó, nem dia 13 agora desse mês, eu já tô com 5 dólares, né? Então, você vê como é relativo, tem sites que você consegue tirar mais, tem sites que você consegue tirar menos, que nem a Life Point Spaniel, eu tô com 3 mil. Então, e fora os que eu tenho em outros sites ali que tem, tipo, na Reward Ways, na SuperPay, na Ofernation, né? Então, se você se interessa aí nesse assunto para ter um ganho extra, vai aí que cada site tem os top 5 sites aqui, tem o vídeo no canal. Tem cada site que for citado aqui no canal também, no top 5 tem um vídeo específico mostrando as melhores ofertas, como você se cadastra, dando algumas dicas. Então, né, se você se interessar, dá uma olhadinha aí. Eu vou estar deixando os vídeos aqui no cardzinho no canto. E se você se interessa aí nesse assunto, dá uma olhada no canal e se inscreve, que futuramente eu vou estar trazendo conteúdo diferente de pesquisas remuneradas, outras formas de você estar ganhando. Já tem algumas formas aqui, tem como você montar sua loja, tem a da Amazon Turk, tem do User Testing, dando dicas para como você conseguir passar, como você deve conseguir passar lá no teste da User Test. Então é bastante vídeos focado em ajudar vocês e facilitar, né, o processo para vocês estarem tendo seus ganhos. Eu sei que quem está começando é muito difícil, sabe? É difícil você achar um canal que te ensine realmente, que te dê dicas e te mostre na prática, porque atualmente é muito assim, as pessoas só fazem a oferta, mas daí você não sabe nada, você vai lá, você fica só perdendo teu tempo e você não sabe como é que deve ser feito, né? E aqui não, aqui eu sempre, né, busco mostrar o melhor e o que eu faço para mim ter meus resultados, já para facilitar os ganhos de vocês, né? Então, se você se interessou aí no canal, gostou, já se inscreve para mais novidades e mais vídeos aí. Já compartilha aí com seus amigos que têm o mesmo interesse, dá o like no vídeo para dar uma fortalecida. Não se esqueça de se inscrever e é isso aí, pessoal. Valeu e bons ganhos, e qualquer dúvida que vocês tiverem é só vocês mandarem nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Valeu!